Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, olha, eu não posso esconder de vocês hoje a alegria que eu estou pela rodada do Campeonato Brasileiro ontem, que foi perfeita. E eu tenho aí a reação de alguns botafoguenses aí que a gente vai comentar no vídeo. Então hoje tá um vídeo bem divertido de assistir. E o Abel, ele falou na coletiva dele que o Palmeiras teve que pagar o preço. Algumas pessoas ficaram assim, né? Mas como assim teve que pagar o preço? A questão, amigos, é que o Palmeiras fazia ontem uma partida muito ruim. Uma partida que, em termos de meritocracia, quem merecia sair vitorioso ontem foi o Bahia. E eu falo isso. Eu falo isso sem problema nenhum. Só que o futebol, ele tem umas coisas que são inexplicáveis, irreverentes, engraçadas, irônicas. Pode ser. Alguns dizem que isso foi a sorte de campeão. E eu ainda, quando termino o jogo do Palmeiras, eu coloquei lá no Instagram um vídeo falando sobre a vitória do Palmeiras. E aí teve um amigo que ele comentou lá, ele falou assim: Neto, para. Botafogo continua em primeiro lugar. Porque eu falei que o jogo de ontem do Palmeiras poderia ser um passo próximo da taça. Aquele jogo poderia ter deixado o Palmeiras muito perto da taça e do título de campeão. E aí ele falou assim: não, para, o Botafogo continua campeão. Para com isso. Aí eu falei assim: vamos aguardar. E aí aconteceu o jogo mágico do Galo. Galo guerreiro, Galo da massa. Ah, Galo! Galo guerreiro, Galo da massa. Olha, ontem o Galo foi heróico. Na verdade, o Galo, ele precisava mostrar pro Botafogo. Ele precisava dar uma resposta pro Botafogo. Porque eles vão se enfrentar na final de Libertadores. E aí tem uma coisa muito interessante que os botafoguenses falaram nas lives, e eu vou colocar daqui a pouco, é o seguinte: pô, ontem o Botafogo pode ter mostrado a sua principal fraqueza, a sua principal carência, para que o Galo entenda como pode fazer um jogo competitivo contra o Botafogo na final da Libertadores. O Galo meteu uma linha de 5 que não passava ninguém. Tipo, tropa de elite, lembra? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. O Galo tava assim: não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. E ainda no final o Daverson aproveita pra dar uma cutucada nos caras. Falando lá, né, que agora o Palmeiras pode fazer, tem que fazer a parte dele, né? Ó, agora a gente deixa pro Palmeiras aí. Mas ó, eu vou ser muito sincero com vocês, queridos. Acima de tudo eu tenho que ser muito sincero. Se o Palmeiras jogar contra o Botafogo o que jogou contra o Bahia, o Botafogo vai sair vitorioso. Porque defensivamente o Palmeiras não fez uma partida boa. Defensivamente o Palmeiras fez uma partida boa em virtude do adversário, que é um adversário tecnicamente mais fraco. Agora, um adversário com a qualidade do Botafogo, nós não podemos fazer um jogo da maneira que fizemos ontem. E o jogo de ontem, ele passou alguns recados pro Palmeiras. O primeiro recado é que o Flaco Lopes, ele é melhor que o Rony. Rony não dá, irmão. Passa no RH, muito obrigado por tudo. Valeu, tá aqui, ó. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas pode ir pro Cruzeiro. Fique à vontade, muito sucesso pra você. Passou a mensagem de que o Felipe Anderson, ele não vai bem de nenhum dos dois lados. Porque do lado esquerdo era um cemitério. E ontem que ele estava do lado direito também foi um cemitério. O Palmeiras ontem foi um time nada disruptivo, nada criativo. A gente sentiu o peso de não ter o Estevão. Sentimos o peso de não ter o Estevão. Foi um campo morto.
o sistema ofensivo do Palmeiras ontem. Nos apoiamos em uma jogada ao acaso do Flaco Lopes, que foi decisivo finalmente, né? Tava na hora, Flaco Lopes, e também de um belo gol de falta de Rafael Veiga. São pontos de atenção que a gente precisa ter. Tudo aquilo que eu falo do Palmeiras, galera, não se apagou agora, tá? Só que a gente tá num momento da competição que esses problemas a gente vai discutir depois. O que a gente precisa agora é os 3 pontos. Sabe quando você era pequeno, a tua mãe falava assim, em casa a gente conversa? E seguia a noite normalmente, só que depois, é mais ou menos isso. Depois da competição a gente conversa. Os botafoguenses, eles ficaram putos até lá com o jogo do Flamengo e do Cuiabá. Os caras ficaram tão pé da vida, mano, que os caras ficaram até com ranço do Cuiabá. O Cuiabá dá o sangue contra eles e contra o Flamengo deixa os caras ganhar, tá ligado? Eu vou colocar as reações aí pra vocês. E antes de mais nada, galera, deixa eu só dar um recado aqui. A Mega Sena da Virada, ela tá aí. Então a gente tem também os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte, que organiza os bolões dos jogos oficiais e eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo, ó, certinho. E eles já estão organizando bolões para a Mega Sena da Virada. E você não pode perder a oportunidade. Eu estou colocando um link fixado aí nos comentários. Você vai clicar nesse link, vai abrir um chat. E aí você vai pedir lá pros caras, ó, eu gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Tem muita gente usando cupom, tá? Agradeço todo mundo aí, ó, que tá usando o cupom. Ajuda demais também aqui a nossa iniciativa, o nosso trabalho. Apoia um parceirão nosso que tá sempre com a gente. Então, ó, não deixe de ter a oportunidade de conhecer. Ah, Neto, só vale pra Mega Sena da Virada? Não, vale pra Loto Fácil, Lotomania, enfim, todos os produtos que tiverem disponível lá na plataforma deles, você pode utilizar. Cara, com 99 centavos, você já participa de um bolão. Vão ser 600 milhões de reais sorteados. Então não deixe de participar, não deixe de utilizar o nosso cupom, que tá aí pra vocês, tá bom? Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Agora, antes de eu colocar lá o vídeo pra vocês, da galera lá do Botafogo, eu quero falar sobre um assunto aqui que eu considero de extrema necessidade e extrema gravidade no futebol brasileiro. Vocês sabem que a gente sempre foi um canal que nunca passou pano pras coisas erradas. Vocês sabem que a gente sempre foi uma comunidade aqui, sempre se apoiou na boa disputa, sempre se apoiou na coerência, na hombridade, na boa postura, no bom costume, no que é certo. Nós nunca fugimos do nosso posicionamento e da nossa coerência e da nossa integridade aqui. Isso não é negociável, isso é inegociável. E eu não posso deixar de falar sobre o papelão, o vexame que o senhor Luiz Henrique, jogador do Botafogo, uma palhaçada que ele fez ontem no jogo do Atlético Mineiro, principalmente no término da partida. Ele e o Hulk lá se envolveram numa confusão, inclusive o Hulk deu uma nele, né? O Hulk deu uma nele, o Hulk colocou ele no lugar dele. Segundo o Hulk, ele teria falado pro goleiro reserva do Atlético Mineiro que o time do Atlético Mineiro era uma merda. Agora eu pergunto pra vocês uma coisa, ô Luiz Henrique, se o time do Atlético Mineiro é uma merda, por que vocês não ganharam deles ontem? Já que vocês precisavam disso. Eu quero ver você ter esse gogó todo pra vencer os caras, porque se o time é uma merda, vocês têm que vencer os caras. Não tem como você classificar uma equipe como uma merda se você não vencer os caras. Agora, isso daí foi uma coisa que o Hulk disse que escutou do goleiro reserva do Atlético Mineiro. Só que tem fatores ainda mais graves que isso, que foram filmados e que foram comprovados. Que foi a garrafa que você arremessou em direção a um segurança, e que foi a maneira que você tratou o repórter quando ele perguntou o que aconteceu ali. Ele perguntou, Luiz Henrique, o que pegou ali? O que pegou ali? E você falou assim, pega no meu. E aí veio o Alex Telles, e também de maneira grosseira, estúpida, afastou o repórter da situação. Eu vi muita gente passando pano. Galera, é isso que eu não entendo. Quando o Abel Ferreira dá as histerias dele, todo mundo condena. Os embaixadores, chanceler da moral e da justiça aparecem detonando o Abel Ferreira.
Sai até nas páginas de fofoca que não tem nada a ver com futebol. O que o Abel Ferreira falou ou o que o Abel Ferreira fez. Todo mundo desce a lenha no Abel Ferreira. Quer dizer que jogador pode. O jogador pode maltratar o repórter, o jogador pode atirar a garrafa, o jogador tudo bem. Ou o problema de vocês é com o Abel. Ou o problema de vocês é com o Palmeiras. Então tá tudo bem os caras fazerem isso. Na visão da imprensa, na visão da mídia, tá tudo ok. Ninguém vai se posicionar à frente a essa falta de educação. A essa postura ridícula. Muita incoerência. Muita incoerência. E eu espero que o tribunal julgue. Porque vocês tiraram o mando de campo do Atlético Mineiro acertadamente, em virtude das bombas ali que aconteceram e de toda a confusão. Agora vocês precisam tomar também uma atitude em relação ao Botafogo. Jogador não pode arremessar objetos contra funcionários. Jogador não pode sair por aí xingando todo mundo e arrumando confusão. Jogador não pode desrespeitar o adversário. E eu espero que agora a punição venha. Porque até ontem, o discurso de John Textor era que em 2024 não tinha problema nenhum de arbitragem, de manipulação, absolutamente nada. Não tinha ninguém sendo beneficiado. Eu quero ver o discurso dele a partir de agora. E esse discurso tende a ficar mais interessante ainda, porque o caminho do Botafogo é mais difícil que o caminho do Palmeiras. É um ótimo jogador. Tem tudo para brilhar. Mas cuidado, amigo. Abaixa a tua bola. Que talvez a sua estrela que brilhe, ela pode começar a perder a força e ela pode se ofuscar. Cuidado com as suas atitudes. Eu já não estou gostando das suas atitudes individualistas na seleção brasileira. E eu falei isso no vídeo de ontem, antes de tudo isso acontecer. E você apronta um vexame, um papelão desse, e eu espero que você seja homem suficiente para pedir desculpas, assim como o Abel fez. Das vezes que ele ofendeu a jornalista, das vezes que ele ofendeu o jornalista, ele foi e pediu desculpas. E eu espero que você faça o mesmo. Na verdade, eu espero que no momento que eu esteja colocando esse vídeo, o seu pedido de desculpas já esteja, pelo menos nas mídias sociais. Se você tiver pelo menos um pouco de hombridade, isso vai estar. Você, gente, é posicionamento e coerência. E é isso que a gente tem que ter, independente do jogador. Eu já vim aqui, já critiquei atitudes do Abel, já critiquei atitudes do Marcos Braz, já critiquei atitudes de jogadores, dirigentes do Corinthians. Não vou deixar passar batido também isso que aconteceu. A gente se posiciona. Agora eu quero deixar com vocês aí os créditos, né, ao canal do TF, lá dos botafoguenses. E quando eu coloco isso, galera, é pra gente fazer a nossa resenha, pra gente fazer a nossa brincadeira. Não é desmerecendo jamais os amigos aí, tá? Muito pelo contrário, quem quiser assistir, fica os créditos aí ao canal do TF. É um canal de botafoguenses, então é legal você acompanhar as mídias, né, de torcedores ali que estão na disputa, porque você vê as reações praticamente em tempo real de tudo que tá acontecendo. Você vê também a percepção deles em relação à partida. Inclusive, eles falaram que o Palmeiras é um time cagão. Pior que ontem foi mesmo, mano. Ontem foi mesmo. Eu vou colocar aí pra vocês, e aí a gente já volta. Bora lá. Que não tem como você desvincular o que aconteceu na Fonte Nova e o que aconteceu hoje. Cara, os resultados mais mentirosos dos últimos tempos, aliás, como os últimos do Palmeiras são mentirosos, o Palmeiras não merecia vencer e venceu hoje por 2-1 a equipe do Bahia. Se não tivesse acontecido essa vitória mentirosa, a diferença estava em 4 pontos, estava tudo tranquilo. Mas aconteceu essa vitória mentirosa, um time que, desse tamanho, a lua enfiada no cu do Palmeiras, literalmente, porque eu nunca vi um time tão cagão, porque um segundo antes você toma um gol que é anulado e depois acontece o que aconteceu, né? A bola entra por isso aqui. É o time é o time que está acostumado, os jogadores estão acostumados a esses momentos, é uma casca que vai acontecendo momento a momento. O Palmeiras foi lá e conseguiu. A diferença está em 2 pontos, está em um jogo. E vai ser o confronto direto. Se o Botafogo conseguir superar
a retranca da equipe do Vitória. Que é o meu grande medo. E o Léo Dantas falou no nosso grupo aqui uma coisa que eu concordo e é um debate para a gente ter aqui. Eu acho que o Milito já viu o que ele vai fazer para a final da Libertadores. Vai fazer uma linhazinha de 5 e vai ver o que vai acontecer. Tomara que o Botafogo ache um gol. Tomara. Então, assim, quem tá falando de pipoca, na boa, pega a pipoca e enfia num... Pra mim, não existe pipoca no futebol, pra mim existe incompetência. O Botafogo foi incompetente nos 2 últimos jogos. Ponto. É incompetência. Incompetência. O Botafogo foi incompetente contra o Cuiabá, que correu a vida. Por que o Cuiabá não correu hoje contra o Flamengo como correu contra o Botafogo? O Marlon, que correu contra o Botafogo e não correu. No último lance, no gol do Flamengo, ele correu para não chegar em cima do Matheus Gonçalves. No último jogo, ele correu para chegar em todas as bolas, chegar voando, né? Espero que o Botafogo dê um incentivo para o Atlético Goianiense correr também pra caramba contra o Palmeiras no próximo sábado. Mas alguns pontos me preocupam. Essa situação da gente não conseguir superar defesas bem fechadas e você não ter soluções é algo que o Arthur Jorge tem uma semana. Aliás, tem 2 dias para pensar. Amigos, é isso. É isso. Eu não tenho mais por que me prolongar. Ontem nós tivemos aí, né, os jogos do Botafogo. Começou com o jogo do Palmeiras, assisti. Depois eu vi o segundo tempo do jogo do Flamengo e Cuiabá. Inclusive o Flamengo jogou bem, né, contra o Cuiabá. Na verdade, eu até fiquei surpreso quando o Cuiabá abriu o placar. Porque o Flamengo era o time que estava mais projetado à frente, era o time que tinha mais posse de bola, era o time que criava mais possibilidades de gol. Mas aí no fim os caras conseguiram a virada. Foram muito bem, inclusive, não desistiram, foram até o último minuto. Eu acredito que essa postura, né, de você se esforçar até o último minuto, até a última gota, assim como o Palmeiras tem também essa postura, eu acho que isso daí é um aspecto muito positivo que o gestor técnico coloca na equipe. E o Palmeiras tem muito disso. E o Palmeiras consegue ser competitivo muitas vezes jogando mal dessa forma. E ontem o Flamengo jogava bem. Mas os caras foram até... Foram, até que conseguiram a virada. Foi até um jogador, acho que ele subiu da categoria de base, né? Guilherme. Nunca tinha ouvido falar. Os caras também estavam com um time muito desfalcado. E conseguiram a vitória aí. E aí depois a gente teve o jogo também de Atlético Mineiro e Botafogo, que acabou dando todo esse alvoroço aí. E no momento, apenas 2 pontos separam o Palmeiras do Botafogo. E lembrando que a gente tem um confronto direto dentro do Allianz. Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Valeu, falou, até mais.